Annyeonghaseyo! Oi, amigos, tudo bem? Chegaram a responder a atividade ou tentaram começar? Eu estou passando aqui para dar uma dica, para dar uma força para o grupo B, nesse momento, com relação à segunda atividade avulsa, que pede para que vocês transformem a frase em português. Coloquem a frase em português. A frase lá está assim, ó. 엄마가 국을 너무 줘서 죽으로 변했어요. Quando eu olho para a frase, eu sei quem é o sujeito, porque eu tenho partícula marcando esse sujeito. Quem é o sujeito? A mamãe. 엄마, 엄마가. Eu sei também quem é o objeto, porque eu tenho 국 marcado com a partícula r. Então, 국, que significa sopa, vai sofrer ação de algum verbo. Vamos encontrar o verbo na frase. E aí a gente costuma correr o olho lá para o final da frase para encontrar esse verbo, que exige esse objeto. Porém, vejam que entre 국을 e o verbo 변했어요, nós temos muitas informações. Nós temos 너무, um advérbio de intensidade representando muito. Nós temos 줘서, que vem do verbo 줬다, que significa mexer. Vocês têm lá no vocabulário de apoio. E nós temos ainda 죽으로, 죽으로. 죽, mingau, 으로, nossa partícula que pode indicar várias coisas. Então, a dica é, olha para o verbo no final e ele indica uma mudança. 변하다 significa mudar, transformar, substituir, tornar uma coisa a outra. Então, esse verbo indica uma mudança. E a mudança ela pode acontecer quando a gente seleciona algo. Olha, muda essa camisa do tamanho P para o tamanho M. Eu queria trocar, eu queria substituir, eu queria um outro modelo. A mudança pode acontecer no momento que a gente escolhe algo, mas ela pode acontecer também no momento que a gente indica que algo mudou de uma coisa para outra, independente de uma escolha. Não houve escolha, mas aquilo mudou de uma coisa para outra. Então, como é que a gente vai perceber, como é que a gente vai saber se essa frase indica uma escolha ou seleção ou uma mudança de estado? A gente tem que conhecer os demais termos, por isso vocês têm vocabulário de apoio. 너무 줘서, muito, mexer, mas 줬다 é um verbo. Por que não termina com yo? Ou com a, ou com o, de maneira informal? Bom, quando nós temos mais de um verbo na frase, nós vamos precisar conhecer alguns padrões. Padrões são aquilo que a gente anexa ao radical do verbo. Então, o verbo é 줬다. Quando eu vou conjugá-lo no presente, eu tiro o da e tiro o 시읒, porque esse verbo é um verbo irregular. Então, é um verbo irregular. Verbo irregular a gente vai estudar com calma, à parte, conhecendo as regrinhas de como conjugar cada um. Mas aqui nós temos o verbo 줬다, conjugado no presente, 줘. Quando a gente conjuga no presente, ele perde o 시읒 lá no radical. 줘. E aí, ficaria por isso mesmo. Se eu encerrasse a frase aqui, tava bom. 엄마가 국을 줘. A mamãe mexe a sopa. Porém, a minha intenção é continuar. Eu preciso unir com outra frase. E a gente já viu em treinos anteriores, não ainda o conteúdo, mas já praticamos um pouquinho, a união de frases com go. 피자 먹어, 콜라를 마셔요. Como pizza e bebo Coca-Cola. Só que a gente tem também a opção de usar só, anexado ao verbo da primeira frase, que é o que acontece aqui na nossa atividade. Qual é a diferença? Quando usar go, quando usar só? Será que existe essa diferença ou eu posso usar alternadamente? Domingo a gente vai falar sobre isso. Você vai ficar curioso, mas eu espero contar com sua presença lá no encontro pra gente esclarecer essa dúvida juntos, tá bom? Na frase aqui nós temos só. E a intenção é conectar as duas frases. Claro que existem regras para isso, tá bom? Então, a mamãe mexeu a sopa, ó, isso afeta o verbo da primeira frase. Não é mais mexe, porque 줘 é mexe no presente. Mas eu coloco só. Isso indica que eu tenho que lembrar que a conjugação completa da frase depende do verbo do final, que está lá, 변했어요, no passado. Então, a mamãe mexeu, embora eu escreva no presente anexo só, a ideia é no passado, tá? Uma coisa que dá pra gente falar aqui, pra antecipar um pouquinho, é que o só vai estar anexado ao verbo da frase que representa a causa de alguma coisa. A mamãe mexeu muito a sopa, e aí o que aconteceu? Aí a ideia vem na segunda frase. 죽으로 변했어요. Se tornou, se transformou, mudou para quê? Para juk. Ou seja, juk é o mingau, é o resultado dessa mudança. Então, a mamãe mexeu muito a sopa, que ela acabou se tornando mingau. A mamãe, literalmente, né? A mamãe mexeu muito a sopa e tornou-se mingau. E se transformou em mingau. É claro que em português a gente pode adaptar ainda e dizer a mamãe mexeu muito a sopa que ela se transformou em mingau. A ponto que ela se transformou em mingau. Em português a gente tem essa liberdade de usar alguns termos para deixar a frase mais clara, tá bom? Mas só essa estrutura aqui tá perfeita em coreano. Viram a partícula marcando o resultado da mudança? A partícula não marca a sopa que foi mexida, mas o mingau, naquilo em que ela se tornou. O resultado da mudança se marca com 으로. A gente se vê domingo para continuar corrigindo, ok? 안녕!